Olá, sejam bem-vindos às plataformas digitais do Estadão para as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estamos falando com os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para que falem de suas propostas, que apresentem soluções para os problemas da cidade. São entrevistas de 40 minutos. Eu conto com a presença do Marcelo Godoy, repórter especial de política do Estadão, e a entrevistada de hoje é a candidata do Novo, Marina Helena. Seja bem-vinda, candidata. É um prazer estar aqui com você, Ricardo, Marcelo. Obrigado pelo Estadão e com todos que nos acompanham. Candidata, eu queria primeiro que a senhora fizesse uma avaliação do cenário político nessa eleição. Antes da campanha começar, na época de pré-campanha, a senhora dizia que uma parte do eleitorado de direita não iria aceitar ter o prefeito Ricardo Nunes como o candidato de Bolsonaro, né? E, de fato, se a gente olha as pesquisas, uma parte da direita não está mesmo com ele, essa avaliação era correta. A questão é que, no meio desse processo, apareceu um outro candidato, que é o Pablo Marçal, que hoje, segundo as pesquisas, acabou angariando esses votos. A senhora evita críticas mais diretas a ele na campanha. Como fazer para que esse eleitorado que hoje está com ele possa estar com a senhora, por exemplo? Ricardo, quem decide em quem votar é o eleitor. Eu vejo que o que aconteceu foi que tem essa lenda em São Paulo de que São Paulo é de esquerda. E não é isso que está se mostrando nas pesquisas. Então, e essa era a minha avaliação. A gente tem um eleitorado de direita, majoritariamente, e não tinha um candidato para representá-lo, né? Eu vejo, não sou eu que estou falando, o Nunes mesmo se coloca como um candidato de centro. E quando a gente vê a composição do seu governo, ele tinha a Marta, que é vice do Boulos, ele tem a Soninha, o Aldo, então são pessoas de esquerda. Então, assim, ele mesmo se posiciona dessa forma. O Marçal, ele entrou e tem certas características que são em comum comigo, né? O fato de não ser da política, o fato de se posicionar mais claramente na direita, do que ele defende. Ele fala da questão do empreendedorismo, né? A questão em relação à segurança, outras pautas que existem ali em comum. Agora, nós temos perfis diferentes. Né? Muitas pessoas tentam fazer esse tipo de comparação e a realidade é que o eleitor tem que decidir aquilo que ele quer. As nossas experiências de vida são diferentes, né? Quando as pessoas estudam, a minha trajetória e a deles são diferentes, e aí fica uma escolha do eleitor. O que eu vi, e o diagnóstico acho que estava muito acertado, é que essa lenda de que o eleitorado de São Paulo é de esquerda não se mostrou verdadeira. Candidata, tudo bem, candidata? No debate da TV Manchete, da Rede TV, né? Eu sou velhinho, ainda falo TV Manchete, enfim. Mas, enfim, a senhora tratou de num momento com a Tabata Amaral, a senhora fez uma afirmação de que ela usaria um jatinho para ir visitar um namorado. A senhora, eu vi que a senhora já respondeu sobre isso em outros lugares. A senhora disse que ela teria que mostrar provas, etc. Mas, candidata, normalmente, ou pelo menos dentro do direito penal brasileiro, quem acusa é que tem o ônus da prova. Ou seja, seria a senhora que tem que mostrar quais são as provas que a senhora tem a respeito dessa afirmação que a senhora fez. Eu queria saber exatamente isso. Quais provas que a senhora tem, porque nós não conseguimos localizar esse voo até agora que a senhora disse que existiria. Que provas a senhora tem disso? Vamos lá, Marcelo. Eu recebi informação não de uma fonte só, de mais de umas. Vocês têm também a questão de... Posso terminar? Claro, pode. O meu único ponto é o seguinte, esse é o tipo da coisa, eu não acusei a Tabata de ter roubado, de ter feito coisas que ela não conseguiria comprovar. Se ela entrar no e-mail dela, no Google, no Gmail dela, e digitar Recife, comprovante, ela vai ter toda a documentação de todas as vezes que ela foi até Recife, de todos os voos que ela pegou. É algo muito facilmente comprovável. Eu não estou acusando de alguma coisa que seja impossível da pessoa mostrar o que aconteceu. Então, é muito fácil ela comprovar. É super simples. Candidato. Não é uma questão, não é uma outra coisa. Vocês tem um certo, desculpa falar isso, mas uma certa paixão da imprensa com a Tabata que eu não consigo entender. E eu vou te explicar. Ela, por exemplo, acusou o Nunes de comprar seguidores. Ninguém foi atrás, ninguém questionou para ela quais as provas que a senhora tem, o que você fez, que para mim, em relação à população e em relação às eleições, é um crime gravíssimo também, porque afinal de contas ela está ludibriando o que está acontecendo. Agora, quando chega em relação a ela, as perguntas vêm
para mim e não em relação a ela. Então... Eu posso dizer para a senhora, a mesma pergunta que eu direcionei para a senhora, eu fiz para o Datena, eu fiz para o Nunes, eu fiz para o Pablo Marçal, para o Boulos, ou seja, todo candidato... Tabata, qual foi a pergunta dos questionamentos que ela faz? Todo candidato que faz alguma acusação, é dever nosso, jornalístico, perguntar para o candidato que está acusando quais são as provas que ele tem, porque nós gostaríamos de publicar essas informações. É só isso. Ele, inclusive, quando a Tabata falou sobre a presença do nome de Nunes nas investigações, ele perguntou a ela, porque ele disse, pelos documentos que nós temos, acesso aos processos, o nome do Nunes não aparece nessas investigações do PCC, da mesma forma. Mas, pelo que eu estou entendendo, a senhora tem informações por meio de fontes, mas não tem ali um documento, alguma coisa que possa comprovar que ela fez esses voos. São com base em pessoas que disseram que viram ela nesses voos, é isso? Informações bem sérias. Bom, candidata, se a senhora não exibe as provas, vamos para outra pergunta, então. Em relação ao último debate também, também voltando aqui à questão da Tabata, em algum momento aconteceram duas coisas novas nesse último debate. Uma foi o Pablo Marçal pedir desculpas para alguém, né? Ele pede desculpas para a Tabata, que foi uma novidade. E a outra foi a senhora fazendo aquela pergunta para a Tabata. Houve pessoas que a gente chegou a conversar, das campanhas, etc., dizendo que teria acontecido, no entender deles, um certo acerto entre a senhora e o Pablo Marçal nesse debate. Isso aconteceu ou isso é só ilação dos seus adversários? Totalmente ilação, Marcelo. Eu vejo que a imprensa tenta muito me associar ao Pablo. Eu estive com o Pablo pessoalmente uma vez, num podcast dele, que ele tinha me convidado logo no início. Ele nem tinha ainda, acho que, dito que ia sair ou não, ele estava ainda pensando nesse podcast, foi a única vez que eu tive pessoalmente. Fora isso, nos debates, apenas isso. O que a gente tem de fato em comum é que eu vejo que tem algumas coisas, não são pessoas que fizeram sua carreira dentro da política, fizeram dentro do setor privado. No meu caso, eu tenho ainda uma experiência em Brasília, no Ministério da Economia, no setor público, e fui candidata a deputada federal e estou no Novo já há bastante tempo. Eu confio no meu partido. Então, acho que a gente tem diferenças. Eu faço parte de um time. Quando eu proponho qual que é a minha proposta para a sociedade, a diferença que ela tem em relação ao Pablo. O que eu estou trazendo é o que eu vi dar certo em Brasília, no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes, é o que eu vi dar certo nas gestões do Novo no Brasil, tanto no governo de Minas Gerais, quanto na prefeitura melhor avaliada do Brasil, da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville. O que eu proponho não é um governo Marina Helena, o que eu trago faz parte de um time. Agora, tirando isso, a gente tem similaridades. O posicionamento claro à direita, coisa que os outros candidatos não fazem, né? Então, acho que isso é um ponto importante para o eleitorado saber. Porque, vamos lá, um ponto que eu tenho pensado muito nessas eleições, eu imagino que vocês também da imprensa e o eleitor que está de casa. O eleitor, ele está cansado. Eu vejo que tem esse grande debate, a gente precisa saber das propostas dos candidatos. Mas minha proposta para a segurança, eu falo em dobrar o efetivo da Guarda Civil. E o Boulos também fala. Como é que o eleitor vai saber que existe uma diferença aqui? Ou ele vai saber que tem uma diferença aqui quando ele vê que o Boulos vai numa escola de samba que pinta os policiais de monstros, quando ele defende desarmar a Guarda Civil. É muito diferente. Então, no fundo, eu vejo também que os debates, eles servem para haver esse tipo de questionamento, não só do que é falado para o público, porque isso aí, marqueteiramente, você faz qualquer coisa, é só olhar propaganda na TV, né, propaganda política. Aquilo ali pode ser uma montagem gigante. É outra coisa, é ver qual que é o histórico, qual que é o caráter, qual a ideologia. Então, eu vejo que o ponto de contato com o Marçal é principalmente o ponto ideológico. A gente se posiciona claramente à direita, mas acaba aí. Bom, a senhora falou sobre segurança, é comum que a gente veja em São Paulo policiais militares patrulhando as mesmas áreas que a Guarda Municipal também está patrulhando, né? Que haja ali um desperdício de dinheiro público, considerando que tem duas pessoas fazendo a mesma coisa, né? Na proposta da senhora, qual que é a ideia do que fica na atribuição da Guarda Municipal, o que fica a atribuição da PM, como seria essa parceria? Ricardo, eu não vejo, eu acho o contrário, eu acho que elas deveriam ser integradas. Até a gestão do Haddad, elas eram integradas. Por exemplo, a divisão era praticamente por bairro. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda
monitoravam indicadores daqueles bairros, quais eram as ruas mais violentas, o que estava acontecendo, e eles dividiam essa informação, integravam-se para combater. Hoje o que aconteceu foi que a prefeitura está completamente apartada do governo do estado nesse sentido. Eu vou dar um exemplo. A gente tem 2 centros de monitoramento da prefeitura de segurança e não estão integrados com o Copom da Polícia Militar. Eu vejo isso como, isso sim é um desperdício. Por exemplo, o que eu vejo como desperdício? Lá na Cracolândia, tem uma câmera da prefeitura e outra do estado em cima, porque elas não se conversam. Eu vejo que essas forças deveriam estar integradas. E aí o ideal é óbvio, por exemplo, um quarto dos pedidos... Não, uns quartos, por exemplo, dentro está tudo no Copom. Um quarto das reclamações é perturbação do sossego. Então, por que isso não pode ir para a guarda? Mas para isso elas têm que estar conjuntas ali. Então a guarda vai resolver isso. E aí a prefeitura também tem que dar formas da guarda resolver isso. Hoje, por exemplo, quem fiscaliza a questão da lei do sossego? 10 fiscais do PSIL. Para 11 milhões e meio. Por isso que todo mundo reclama do pancadão e não tem resolução. Então, o que precisa fazer a prefeitura? A prefeitura precisa, primeiro, permitir que o policial militar e a guarda civil deem multas e esses todos estejam integrados. Isso vai ser um papel da guarda civil para a polícia militar poder focar em outras coisas. Agora, um ponto que eu quero trazer é o seguinte. Há investimentos, principalmente aqui no interior de São Paulo, em outras cidades do Brasil, as que conseguiram reduzir a criminalidade na guarda civil. Por quê? Porque hoje, quando a gente olha para São Paulo e traz o número de policiais militares, mesmo o adicional com a operação delegada, e o número de guardas civis está muito abaixo daquele número de homens por habitante que dá uma sensação de segurança. Então, para mim, se a grande demanda do paulistano é a segurança e esse número está muito abaixo, a prefeitura tem que contribuir para isso. Então, por isso que essa é a minha proposta de dobrar e ajudar em conjunto. Mas é só para voltar aqui, só para ficar claro, a senhora falou na questão que é uma conduta urbana, que é a questão do barulho, né? Essa, pelo visto, é uma das coisas que a senhora gostaria que a guarda fizesse. Que outras funções a guarda desempenharia? A senhora falou em multar, por exemplo, o eleitor que está assistindo a senhora colocaria a guarda para multar carros no trânsito, a senhora colocaria a guarda para fiscalizar comércio irregular. O que exatamente a guarda faria em uma gestão da senhora? Marcelo, eu vejo que ela tem que ter o máximo de possibilidades possível, né? Hoje, por exemplo, na questão da multa, a guarda já multa. Sim, eu sei. Então essa é uma outra questão. Sim. A dúvida é só que muitas vezes o CET tem que andar escoltado pela guarda. Aí eu acho que é uma duplicação de funções, porque se a guarda pode fazer tudo o que o CET faz e para o CET agir ele precisa de um guarda, aí eu acho que é um desperdício de dinheiro público grande, entendeu? Essa função ela já tem. A minha questão é, por exemplo, essas verificações. A gente está vendo agora no combate ao crime organizado, na nova operação do governador Tarcísio, que foram descobertos o quê? Vários hotéis que serviam para o tráfico. A gente tem ali do lado, ali na questão da Cracolândia, a gente tem a favela do Moinho, que é um ponto, né, importante, que ali deveria ter, de fato, uma atuação da prefeitura, né, inclusive da questão... Ali, urbanisticamente, já tiveram várias soluções. Quando eu estava mesmo no governo federal, se tentou fazer com que a prefeitura, por exemplo, colocasse ali um potencial construtivo para desenvolver aquela região. A prefeitura nunca quis resolver o problema. Agora mesmo foi descoberto alguns guardas que estariam direcionando o fluxo para poder extorquir comerciantes. Tudo isso são funções da prefeitura. Então, eu vejo que tem sim muita coisa que está mostrando essas operações é que há muita coisa que pode ser feita. Então, eu vejo que a guarda ela tem que ter um rol de operações para defender a população, tudo aquilo que ela puder fazer. Então, sim, nessa questão da fiscalização. Outra coisa, se ela pega alguém em flagrante, ela tem que poder agir, porque o homem está na rua e ela precisa defender, ela precisa defender se isso acontecer. Outro ponto importante, essas polícias elas andavam integradas antes, e aí o que acontece? O PM, quando ele atende um chamado e ele chega lá, ele vê, por exemplo, um caso de estupro. Ele diz, puxa vida, aqui está sem iluminação, aqui tem um terreno baldio. Ele anotava tudo isso e passava para a prefeitura, porque a prefeitura é responsável pela zeladoria. Hoje isso não acontece mais. A prefeitura brecou isso, eu não quero receber esse tipo de coisa. Eu acho isso um absurdo. Então, eu vejo que você tem que estar o máximo possível que você puder ter de integração, ótimo.
o máximo possível que você possa ter de funções para você não ter, aí sim, a duplicação. E o mais importante, a sociedade não ficar sem resposta. Por exemplo, hoje, na questão da lei do silêncio, a população está sem resposta. Porque quem pode fazer são 10 fiscais do PSIL para a cidade inteira. Eu preferia dar isso para a guarda, ela poder multar e aí, de fato, coibir essa ação. Agora, candidata, a senhora falou sobre a Cracolândia, até vou ler aqui o trecho do programa da senhora, que diz o seguinte: estabeleceremos parcerias eficientes com instituições de tratamento e governo do Estado, promovendo um tratamento integrado e sustentável para os usuários. Queria que a senhora explicasse melhor se a ideia seria a internação compulsória de todos os usuários, em casos específicos, como é que a senhora pretenderia agir? Ricardo, o que a gente vê, os dados mostram do fluxo que 6 em cada 10 pessoas que estão naquela situação estão ali há mais de 5, 10 anos. As pessoas não respondem mais por si. Um dos depoimentos mais tristes que eu recebi foi de um ex-usuário que se recuperou, contando a história das mães que vão para lá, de todas as classes, e ficam ali no fluxo atrás dos seus filhos. E não conseguem convencê-los de nada, uma mãe com seu filho. Se a gente chegou nesse ponto, eu sou favorável à internação compulsória. Óbvio que isso não é feito numa canetada e as pessoas ali são indivíduos e cada um com uma história diferente. Eu acredito que o tratamento ele tem que ser completamente individualizado. Eu sou contra essa história de numa canetada de algum poder fazer todo mundo a mesma coisa. Então, é completamente o contrário disso. Agora, trazer a comunidade médica para realmente resolver o problema. A gente precisa solucionar o problema. Se a pessoa não responde mais por si, ela precisa ter um tempo para ela recobrar suas funções mentais para você conseguir fazer alguma coisa. O que me preocupa mais nessa relação da Cracolândia é a seguinte: a gente fez um requerimento de informações via o gabinete da nossa vereadora Cris Monteiro, perguntando o que fazem as mais de 90 organizações sociais hoje que atuam na Cracolândia, que recebem centenas de milhões do nosso recurso do pagador de impostos e não tiraram. E qual que é a taxa de sucesso? Quantas pessoas foram reabilitadas? E não tivemos essa informação. Então, a minha principal proposta em relação a isso a gente precisa de metas claras, gente. A gente precisa remunerar essas organizações sociais na cidade, em diversos, aí eu não estou falando só dessas organizações sociais de assistência social, mas também na saúde, em outras, de acordo com a taxa de sucesso para a sociedade. Eu vejo que na Cracolândia, o que é a taxa de sucesso? É a reabilitação dessas pessoas. Então, eu não vejo o poder público tendo isso. É a mesma coisa com os moradores de rua. O que fazem tantas organizações sociais que cuidam da nossa assistência social se o número de moradores só multiplicam? Se as organizações ganham por pessoas nas ruas ou se elas ganham por pessoas na Cracolândia, elas não têm nenhum incentivo de retirar essas pessoas dessa situação, entendeu? Esse é o meu grande questionamento. Eu acho que a gente precisa de ações concretas e metas concretas de porta de saída. A senhora fala em tolerância zero e restabelecimento da ordem urbana também no seu programa. A senhora fala contra delitos e infrações do dia a dia, como ruído excessivo, que a senhora já tratou aqui, pancadões, etc. A senhora fala também de tolerância zero contra o uso proibido de espaço público, barracas de camping e contrabando. A senhora cita especificamente essas duas condutas. A senhora pretende retirar as barracas dos moradores em situação de rua? E se pretende, a senhora pretende deslocar esses moradores para onde? Né? E se a senhora acha que os centros de acolhida hoje são suficientes para toda a população que está em situação de rua em São Paulo, candidata? Muito bom. Marcelo, primeiro, não são suficientes, precisa melhorar. E não só isso, melhorar a qualidade. Né? Foi encontrada uma granada num desses centros de acolhida. Então, claramente, além de tudo, não é isso que queremos. Agora, eu vejo que é muito importante, mais importante de tudo, é essa porta de saída. Eu não acredito que a pessoa conseguir montar barraca, receber 4, 5 refeições por dia, fazer tudo, vai tirar ela dessa situação. E eu não acredito que aquela é a situação ideal para nenhum ser humano. Ponto. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. E o jeito de cuidar dessas pessoas é levando para centros de acolhida. Outra coisa, as sociedades que têm menos população de rua. O que acontece? Por exemplo, é inaceitável uma criança no sinal pedindo esmola. O Conselho Tutelar tem que resolver essa situação. Essa criança ela tem que estar num abrigo e indo para a escola.
É isso que é o normal. Essa deveria ser o natural da nossa sociedade. Eu fico muito triste em ver que a gente está ficando relativizando essa degradação, entendeu? Então, minha ideia a gente precisa ter o centro de acolhida, assim, e mais do que isso, a gente precisa tirar as pessoas dessa situação. Se eram 20 mil moradores de rua e hoje são 80 mil, o que está por trás disso? Muita gente fala da pandemia. Então é uma questão econômica? Eu até acredito que seja, boa parte disso seja econômico. Por quê? Porque nos últimos 10 anos, nosso PIB encolheu 16%. Foram 2 Porto Alegres que sumiram da cidade de São Paulo. E do jeito que a coisa está, com impostos muito altos, burocracia muito elevada, as empresas estão indo embora. 6 em cada 10 empreendedores têm planos concretos de deixar a nossa cidade. 5 em cada 10 jovens. Então isso mostra que a cidade, que era uma cidade da oportunidade, deixou de ser. Então eu acho que parte disso Então por isso que eu falo muito abertamente. Vamos pegar as organizações sociais que hoje custa e os bilhões que isso custa para a nossa sociedade e dar metas concretas. Qual que é a meta concreta? Você vai receber por pessoas que você retire dessa situação. E como é que se retira dessa população? Restabelecendo vínculos familiares e capacitando para o mercado de trabalho. Então, eu vejo que esse é o bom emprego desses recursos, entendeu? Não é alimentar e cuidar das pessoas da rua, é tirar essas pessoas da rua. É essa que é a diferença da minha proposta. Candidata, tem uma proposta da senhora sobre transporte público que seria fazer tarifas diferentes. O horário de pico tem uma tarifa, fora do horário de pico teria outra. Eu queria entender se a ideia é aumentar a tarifa no horário de pico ou se é reduzir fora desses horários e, se for reduzir, se isso não geraria um subsídio maior para as empresas de ônibus, não seria mais gasto de recursos públicos no sistema de transporte. Qual que é a ideia em relação a essa diferença de tarifa? Então, a gente sabe que tem o curto e o médio prazo. Onde isso deu certo, por exemplo, Santiago adota isso, você teve um deslocamento desse fluxo. Então, a tarifa seria mantida no horário de pico e ela seria reduzida fora do horário de pico. O que acontece com isso? Se a gente consegue deslocar esse contingente, primeiro, você diminui o trânsito no horário de pico, isso tem ganhos imensos, tanto para a prefeitura, quanto para a economia, quanto para todos, né? As pessoas não vão andar mais em lata de sardinha, tudo melhora. Com isso, você consegue até reduzir a frota, porque o que acontece hoje? Você precisa de uma frota enorme e o subsídio ele é muito alto por conta dos horários de pico. Se você pegar, você paga esse valor imenso por 4 horas que as pessoas usam o transporte. Depois você tem que ter ali, mas eles vêm vazio. Então, com isso, você acaba também diminuindo o custo como um todo. Mas isso é feito de maneira gradual, né? Isso vai precisar ser calibrado. Por exemplo, como que normalmente funciona? Se aqui o horário de pico é de 7 às 10, trazendo para 6, entendeu? Então, o horário final, então assim, sabe, são pequenos deslocamentos que teriam esse atrativo e ao conseguir mudar isso, você vai conseguindo baratear o sistema como um todo. Sim, é só porque como as empresas recebem por quantidade de passageiro que ela transporta, né, ela transportando a mesma quantidade de passageiros, mas com a passagem menor, você necessariamente vai ter que fazer um pagamento de subsídio maior. Queria saber se a senhora tem valores assim, de redução de tarifa e valor de quanto isso custaria. Mas isso também tem um custo, né, da frota que elas têm, então não é só isso, né? Se eles conseguem fazer a mesma coisa com um horário mais intervalado, não tem o mesmo custo por passageiro, entendeu? É porque o ônibus tendo 30 pessoas ou 20 pessoas, ele vai ter que circular do mesmo jeito. Né? Então, isso acontece porque a gente precisa de um número muito grande de ônibus nos horários de pico. Ao não precisar e reduzir, o custo por passageiro também cai. Mas a senhora teria que combinar isso com o comércio, com a indústria, Perfeito. quem dá emprego, porque senão as pessoas elas usam no horário de pico porque é justamente o horário que elas entram no trabalho. Perfeito. No Marcelo, então... Isso é possível fazer? Porque essa história de reescalonamento de horários na cidade, eu escuto há pelo menos 40 anos, candidata, e eu não consegui ver a Associação Comercial fazer isso, eu não consegui ver a Fiesp fazer isso, eu não consegui ver nenhuma entidade patronal conseguir dizer para o seu filiado, olha, abre mais cedo, porque assim melhora a situação da cidade. Mas isso eles nunca tiveram um incentivo... Grande. Não, eles nunca tiveram um incentivo financeiro para isso, eu não vou obrigar ninguém a nada. Tá. Entendeu? Agora, se ele vê que isso reduz muito o custo, pode ser que faça sentido. Possa ser, por exemplo, no comércio, que você tem horários variados e muitas vezes vale a pena entrar um pouco antes ou entrar uma hora depois, mudar esses turnos. Então, é uma questão que as empresas vão avaliar.
Não é uma coisa novidade, isso existe em outras cidades, né? E costuma funcionar. Agora, gente, eu não vejo essa como uma bala de prata que vai reduzir o trânsito na nossa cidade. A minha proposta que eu vejo em relação a isso é uma questão do urbanismo, que é uma questão de facilitar aqui na cidade as regras, né, para você ter as pessoas morarem mais perto do lugar que elas trabalham e desenvolver as periferias. Eu vejo isso como uma solução muito mais razoável para o transporte da cidade de São Paulo do que qualquer melhoria que eu faça diretamente no transporte. Nessa questão do transporte, desculpa, Ricardo, só para completar, porque a gente está tratando de mobilidade, eu também, o plano da senhora não cita nenhuma vez modais como o BRT, né? Corredores ou faixas exclusivas de ônibus, né? Eu queria saber da senhora qual que é o plano, se a senhora pudesse explicar também para o eleitor, né? O plano da senhora para os corredores de ônibus da cidade, e se a senhora poderia dizer, olha, eu vou priorizar E1, A, B, C, 1, 2, 3 corredores, que o governar é sempre estabelecer prioridades, claro, né? E que o eleitor da senhora possa ter essa informação. Marcelo, eu vou até passar para vocês, se vocês quiserem. A gente tem um plano que a gente protocolou, mas a gente tem muito mais detalhado, que tem mais de 200 páginas. Eu já passei para alguns jornais também, então acho que fica mais fácil para vocês terem qualquer ponto. Mas sim, a ideia é aumentar os corredores, tanto de ônibus quanto de motos também, as faixas azul. E a gente tem também a ideia de onde não for possível estabelecer os corredores de moto, também que possam ser usadas faixas de ônibus para isso. A ideia é facilitar, a gente sabe que tem uma prioridade, que é a pessoa andar a pé na cidade, usar modais como bicicleta, aí você passa para o transporte público, aí você vai para as motos e, por fim, os carros. Então, é fundamental ter ampliação disso. Então, a ideia é sim ampliar. A outra coisa que eu vejo é que tá velho, né, as rotas hoje que a gente tem na cidade. Então, é preciso, sim, atualizar isso. E com a base de dados e a tecnologia que a gente tem hoje, gente, tem que disponibilizar isso, entendeu? Para vir as soluções. Eu hoje eu não tenho capacidade de pegar todo esse pool de dados e te dizer, mas é óbvio que com acesso a todas as informações que a gente tem da cidade de São Paulo, de todos os deslocamentos que são feitos, um monte de coisa vai ter que ser readequada. Me entristece saber que isso ainda não esteja sendo atualizado, né? Porque eu não tenho as ferramentas para isso, mas eu vejo, por exemplo, Londres. Londres, boa parte da solução do transporte aconteceu quando eles liberaram todas essas informações e, a partir dali, o setor privado veio também com inovações. Aqui na cidade, a gente costuma ser contrário a inovações. Contrário ao uso de patinete, contrário, né? A gente faz lá e pinta a faixa da bicicleta de qualquer jeito, sem estudar, sem fazer uma análise. Então, acho que isso é fundamental, mas eu preciso, assim, a cidade é imensa. A gente vai precisar revisitar tudo, mas eu acho que isso é importante de ser feito. Uma outra coisa que está no plano, que é interessante, a gente precisa cuidar do que eles chamam de last mile, que são quilômetros finais. Então, faz sentido, por exemplo, ter bolsões perto do lugar onde você vai ter os corredores de ônibus, ou onde a gente tem o metrô e o transporte sobre trilhos, para que a pessoa possa usar, às vezes, o veículo dela para chegar na cidade, mas a partir dali ela possa pegar um meio de locomoção rápido, que são os corredores, o metrô, e conseguir chegar ao seu destino. Mas, de novo, eu só consigo ver isso com a informação completa. Eu acho hoje, eu posso dar um exemplo, mas, sinceramente, eu acho que o que tem que ser feito é uma cobrança para que isso seja revisitado, entendeu? E também, só um último ponto que a gente estudou e que vale a pena. Às vezes, a periferia, hoje a cidade se espraiou tanto que chegando lá na periferia não faz sentido você colocar um ônibus. Às vezes vale mais a pena o governo subsidiar para a pessoa, por exemplo, poder pegar um Uber, entendeu? Ou usar um outro modal, do que ter um ônibus ali, porque não tem passageiro suficiente, mas você tem que atender aquelas pessoas. Então, essas discussões eu preciso fazer, mas eu preciso fazer elas com base nos dados completos. Sim. A senhora fala sobre planejamento urbano e como, né, trazer as pessoas para perto dos trabalhos delas pode ajudar a resolver também esse gargalo, né? E essa é uma discussão do plano diretor, né? Inclusive, o próximo prefeito vai começar as discussões para uma revisão dele lá na frente. A senhora concorda com esses eixos que levam, né, os imóveis
com maior potencial construtivo para esses eixos, para próximo das estações de metrô, essa verticalização dessas regiões? Sim, sem dúvida. A verticalização tem que acontecer onde você tem a melhor infraestrutura. Isso é melhor para a cidade, isso preserva o meio ambiente, isso tem inúmeras vantagens. Então a senhora manteria mais ou menos esse plano como ele foi eu vejo projetado que o plano, agora, né? nesse sentido, sim, isso foi votado agora, então também não é uma discussão que vai voltar agora. Mas um outro ponto que eu vejo fundamental também, Ricardo, é o desenvolvimento da periferia. Eu fui, por exemplo, em algumas comunidades, uma delas que me chocou bastante foi Iporã Novo, no Grajaú, na Zona Sul, e assim, essa é a situação de 2 milhões hoje de paulistanos, infelizmente 1 em cada 5 que moram em ocupações irregulares. Dificilmente o que vai acontecer ali é eu dizer, olha gente, por exemplo, tem algumas ideias, falando em potencial construtivo, que foi feito a questão de investimento em habitações, teoricamente, para baixa renda, né, de interesse social. E aí o que está acontecendo? A gente pega na região central, tem um monte de loft que está sendo ocupado por pessoas de alta renda e não foi virar interesse social coisa nenhuma, né? Então a gente precisa ser claro em relação a isso. A minha proposta para isso vai por um outro caminho, que é qual? Vamos vender os imóveis da prefeitura, esse dinheiro vai ser utilizado para fazer aluguel social e para fazer a regularização fundiária dessas regiões. Por quê? Porque com o título de propriedade nessas regiões que hoje essas pessoas não têm, elas conseguem montar um negócio. E outra coisa, a gente garante que os serviços públicos da prefeitura vão para lá, inclusive saneamento básico que essas pessoas não têm. Então, o que eu estou propondo é o que eu vi dar certo, por exemplo, a cidade que mais fez por habitante foi Joinville, que é um governo novo. O estado que mais fez foi o estado de Minas Gerais com o governador Romeu Zema. Se a gente fosse trazer os números deles por habitante para cá, poderia ser dado 100 mil títulos de propriedade aqui nos últimos 4 anos. É isso que eu quero fazer. Por quê? Porque eu acredito que assim a pessoa não vai ficar refém do crime, como está lá, a prefeitura vai conseguir entrar com os serviços básicos. As pessoas, elas vivem numa situação de indigência, elas são totalmente apartadas da sociedade. E não adianta eu dizer que eu vou tirar elas para trazer para o centro, porque ali já foi um lugar que foi desenvolvido, já aconteceu, já tem laços familiares. Elas muitas vezes não querem sair dali. Então eu vejo que aquele espaço ele foi ocupado. Então vamos regularizar e fazer com que ele seja, né, deixe de sair dessa situação que está hoje. Candidata, eu queria tratar de um tema aqui também importante para os moradores aqui de São Paulo, para os eleitores da senhora, que é a saúde. Conversando quando o Luiz Felipe Dávila foi candidato à presidência da República, ele elogiava muito algumas das falas do Armínio Fraga a respeito da importância da prevenção dentro da saúde e principalmente do modelo de saúde da família, porque ele dizia que era mais barato e que era a saúde que cabia no bolso do Brasil, né? No bolso do brasileiro, inclusive. Né? Eu queria saber hoje aqui em São Paulo a gente tem mais ou menos entre 40% e 50% de cobertura, né? Queria saber qual que é o plano da senhora para assistência básica de saúde, para a questão da saúde da família. Marcelo, a realidade é que São Paulo hoje em dia a gente tem em impostos aqui 2,5 vezes do que tem nas outras capitais do Brasil. Isso faz com que hoje o nosso setor público seja mais caro do que o setor particular em diversos aspectos. Isso é uma realidade para a educação, onde a mensalidade de uma escola pública custa mais cara do que a média das escolas particulares, mesmo com uma aprendizagem muito pior. E isso está valendo para a saúde também. Por que hoje a cobertura do médico da família é mais baixa? Porque as pessoas não querem o médico da família, porque elas conseguem ter acesso a um plano particular, barato, e elas preferem fazer os seus exames e as suas consultas com o especialista. Não é mais porque o básico ali é para uma coisa... Não, as pessoas sabem o que elas têm. Elas precisam de um exame concreto, elas precisam de um atendimento, a criança com um fonoaudiólogo, com um psiquiatra. Elas já têm esse diagnóstico, elas precisam de um passo além. Então, o que eu vejo hoje na cidade de São Paulo que me assusta é o fato da gente ter essas filas intermináveis para consultas com especialistas e para exames, sendo que o valor por habitante, ele consegue pagar isso nesses planos. Então, mais populares. Hoje, por exemplo, você vê que é possível fazer um exame por cerca de R$100 mil, uma consulta com um especialista em torno de R$40. Hoje a gente tem a telemedicina, tudo isso barateou. Então, a minha proposta principal hoje no plano, qual é?
Se a pessoa demorar mais de 30 dias para ser atendido na rede pública, ela pode fazer isso na rede particular. Porque os valores hoje permitem, entendeu? Eu vejo que o Dávila traz isso num contexto de Brasil. Aqui na cidade de São Paulo, ele não é real, porque o gasto por habitante com saúde dos que utilizam, porque hoje em dia a grande verdade é que boa parte da nossa população utiliza o privado, entendeu? O particular. Mas a gente está falando de procedimentos mais complexos, aí eles são mais caros, não do médico de família. Do médico de família, a senhora não pretende ampliar, então, essa cobertura de 50%, levar mais gente? Ou a senhora pretende? Eu só queria saber em relação a esse modelo do médico de família. O meu ponto é que aqui na cidade de São Paulo, o que acontece? Quando você tem baixos recursos, o ideal é o médico da família, porque ele é muito mais barato para atender a população. O meu ponto aqui em São Paulo é que o recurso é tamanho, que você pode proporcionar para a pessoa mais do que isso. Esse é o fato. Eu acredito muito no médico da família. Eu acho que é importante o acompanhamento. Agora, quais são os problemas hoje? Tem toda uma ideia por trás disso. É a pessoa que já conhece o cidadão, acompanha ali há muito tempo, tem o seu histórico. Só que hoje, com a tecnologia, o histórico pode estar disponível para todo mundo. Infelizmente, a gente ainda não tem um prontuário único e essa facilidade. Outro ponto, tem muita reclamação, porque as pessoas não ficam ali. Então, muda o tempo inteiro. Então, todo esse ganho que você tinha de conhecimento do paciente não se mostrou real na prática. Tem muitas coisas que na teoria parecem boas, mas que na prática não se mostram pertinentes. Então, hoje, com a tecnologia que você pode ter a base de dados daquela pessoa ao longo da vida dela, que esse é o ideal. Segundo lugar, com os valores que a gente tem hoje na cidade e o que aconteceu, que é que esse médico não fica ali acompanhando o dia a rotina das pessoas, a gente pode repensar. Eu vejo que hoje a gente tem outras maneiras de fazer esse atendimento, que é a telemedicina, para quando tem algum problema e uma procura. É de fato manter os atendimentos. Por exemplo, tem 57 mil mulheres esperando para fazer um ultrassom transvaginal. É um exame que toda mulher tem que fazer anualmente. E ele detecta doenças como câncer de colo do útero, que precisa ser tratada precocemente. Então, isso aí precisa ser feito. E a gente não está fazendo nem isso, entendeu, Marcelo? Então, eu diria que a minha prioridade é zerar essas filas para especialistas e para exames. Nós temos 3 minutinhos, então, se a senhora pudesse ser breve nessa resposta sobre a área de educação. A senhora tem a proposta dos vouchers, né, de educação para que as pessoas possam cursar escolas, melhores escolas. Eu pergunto, a ideia seria reduzir aí esse papel público direto no ensino público para essas pessoas poderem participar em escolas particulares, e haveria vagas para elas nas escolas particulares hoje? Ricardo, o que eu quero trazer para a cidade é o seguinte: hoje é uma loteria. A criança, dependendo de onde ela nasceu e do seu endereço, ela vai para uma escola, e ela pode cair numa escola em que o professor vá dar aula, esteja preocupado com ela, esteja preocupado com o seu aprendizado, ou que ele saia para fumar e deixe um filme rolando, ou que ele não vá dar aula, como acontece hoje, gente. O nível de absenteísmo das escolas públicas é 1 em 4, 1 em 5. Como é que os outros professores que querem dar aula vão dar aula? Mas então, tem escolas privadas boas e ruins também, né? Não, com certeza, mas na média a aprendizagem é muito melhor. Se hoje o que acontece é o seguinte: o quanto custa um aluno na escola pública, no ensino fundamental, 1.650. E na escola particular, 1.470 na média. Qual que é a média de aprendizagem em uma e na outra? A da escola particular é muito melhor. Se a escola particular tem uma aprendizagem melhor e um custo mais baixo, o que está acontecendo com a pública? Eu vou te dizer o que está acontecendo com a pública. A Prêmio Nobel de Economia Esther Duflo fala que a estabilidade do professor compromete a aprendizagem. Ela dá o exemplo do Quênia, em que os contratos são renovados anualmente de acordo com a aprendizagem do aluno. O que eu quero trazer para a cidade de São Paulo é isso, uma avaliação trimestral dos alunos, para que ninguém seja deixado para trás. Hoje, as nossas crianças de 9 e 10 anos ainda não aprenderam a ler nem escrever. No resto do mundo, elas são alfabetizadas aos 6 anos de idade, como foi a minha filha, que eu ensinei na pandemia. Então, a gente precisa trazer isso, elas não podem mais ficar para trás. Então, e aí a remuneração tem que ser baseada na aprendizagem dos alunos. Por exemplo, voltando a Joinville, porque a gente tem a administração do Novo, é o primeiro colocado no IDEB do Brasil, do ensino fundamental. O que ele fez lá em Joinville? Ele dá 14º salário para os professores
que mais ensinam, de acordo com a aprendizagem dos alunos. O que São Paulo faz hoje, o prefeito faz hoje? Ele dá bônus para todos os professores, inclusive os que não vão dar aula. Eu acho isso completamente errado. O meu ponto aqui é trazer um incentivo correto. E aí, são várias opções. A gente pode trazer escolas particulares para administrar escolas públicas. A gente vai fazer com que... O que eu quero é uma competição. Eu quero uma competição, seja de escolas particulares, seja dentro da escola pública, entre os professores, em todo mundo, para ensinar bem o aluno. É isso que eu quero trazer. São várias alternativas que gerem essa competição para quem ensina melhor o aluno. Eu tenho que interrompê-la porque o nosso tempo acabou, os 40 minutos que a gente tinha de entrevista. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Obrigado. É um prazer. Eu agradeço também a vocês. Um abraço e até mais.